Como o carismático vocalista da lendária banda de rock Queen, Freddie Mercury conquistou os corações de milhões ao redor do mundo. Ele declarou famosa e ousadamente: "Eu não vou ser uma estrela de rock, eu vou ser uma lenda." E, de fato, ele se tornou uma. No entanto, apesar de viver uma vida cheia de brilho e criatividade, sua morte permanece envolta em incertezas. Com apenas 45 anos, Mercury faleceu, vítima da dura realidade da AIDS. Como foram realmente seus últimos dias? Estiveram marcados por desespero e solidão, ou ele encontrou conforto na companhia de amigos, risos e música? Como um astro de sua magnitude, passou seus últimos momentos na Terra? Vamos explorar o último capítulo da vida de Freddie Mercury e descobrir a história não contada de seus últimos dias. Nascido Farouk Bulsara, na Tanzânia, em 1946, Mercury não era apenas um prodígio musical, mas também uma pessoa profundamente reservada, raramente vista em público fora de suas apresentações. Sua vida pessoal permaneceu um segredo bem guardado, o que aumentava o mistério da persona grandiosa que ele encarnava no palco. Um momento crucial ocorreu em 1986, quando começaram a circular rumores de que Mercury havia feito exames para HIV/AIDS. Apesar da crescente especulação da mídia, ele manteve suas dificuldades de saúde em segredo, revelando a verdade apenas para aqueles mais próximos. Em 1987, a dolorosa realidade foi confirmada. Freddie Mercury foi diagnosticado com a doença terminal. A notícia foi um choque que levou o Queen a interromper repentinamente sua Magic Tour, que havia conquistado mais de 1 milhão de fãs. À medida que a dura realidade se instalava, Mercury enfrentou seu diagnóstico com uma incrível força. Publicamente, ele negou ter testado positivo para o vírus, mesmo enquanto sua saúde continuava a piorar. O guitarrista do Queen, Brian May, mais tarde lembrou do impacto emocional que essa revelação teve na banda, dizendo: "Quando descobrimos que Freddie tinha esse terrível vírus da AIDS em seu corpo, ainda havia incredulidade em nós. Você pensa, não, isso não pode acontecer com nosso amigo, não pode acontecer com o Freddie. Vai haver uma saída, ele vai se curar." E até o último minuto, nós sabíamos, mas não sabíamos. Meio que nos recusávamos a saber, se você quiser. Essa reflexão sincera de May destaca a profunda luta emocional de lidar com a perda de um amigo e companheiro de banda. Apesar da timidez e discrição naturais de Mercury, o estigma em torno do HIV, na época e até hoje, permanece um fator significativo. Esse estigma muitas vezes vem da falsa crença de que o HIV afeta predominantemente a comunidade LGBTQ, especialmente homens que fazem sexo com homens. É essencial reconhecer que o HIV pode afetar qualquer pessoa, e combater esses equívocos é fundamental para promover uma sociedade mais compreensiva e compassiva. Mercury, sempre misterioso sobre sua vida pessoal, manteve até mesmo seus colegas de banda e colaboradores mais próximos na ignorância, revelando seu status de HIV positivo somente quando sua saúde já havia se deteriorado. Embora nunca tenha discutido abertamente sua orientação sexual, aqueles ao seu redor sabiam que ele teve relacionamentos com homens e mulheres ao longo de sua vida. Com o tempo, acredita-se amplamente que ele tenha sido bissexual. Em uma época em que revelar a orientação sexual de uma estrela do rock poderia prejudicar sua imagem pública, Mercury gerenciou habilmente as complexidades de sua vida pessoal sob os holofotes. Apesar de sua necessidade de privacidade, 2 grandes relacionamentos românticos foram conhecidos do público. Ele foi noivo de Mary Austin, interpretada por Lucy Boynton, no filme Bohemian Rhapsody, e ela permaneceu sua confidente por toda a vida. Após sua morte, Austin herdou grande parte de seu patrimônio, incluindo sua luxuosa casa em Londres e os futuros royalties musicais. Embora tenha mantido um perfil discreto,
Austin atuou como uma espécie de porta-voz de Mercury. Além de seu relacionamento com Austin, Mercury manteve uma parceria de longo prazo com Jim Hutton, seu cabeleireiro, de 1985 até seu falecimento. Enquanto Bohemian Rhapsody aborda a vida romântica de Mercury, o filme frequentemente minimiza seu envolvimento com a comunidade gay e atenua os excessos de seu estilo de vida, incluindo suas lutas com o álcool e as drogas. A produção dá grande ênfase à sua relação com Austin, enquanto reconhece brevemente seus parceiros masculinos. Essa abordagem seletiva levou Sacha Baron Cohen, que inicialmente estava ligado ao projeto, a abandonar o filme, sentindo que ele não retrataria toda a extensão da história de Mercury. À medida que os rumores sobre sua saúde se espalhavam, a fragilidade de Mercury se tornou inegável, com os tabloides britânicos publicando fotografias que mostravam o cantor, antes vibrante, se tornando cada vez mais magro e frágil. Em uma de suas últimas aparições públicas, um enfraquecido Mercury se juntou aos seus companheiros de banda do Queen, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, no palco do Brit Awards de 1990, em Londres, onde eles aceitaram o Brit Award de contribuição extraordinária para a música, destacando o legado duradouro do Queen. Apesar de lutar contra a doença em particular, Mercury continuou a trabalhar, e em maio de 1991, ele apareceu no videoclipe do Queen para These Are the Days of Our Lives, seu último vídeo com a banda, um emocionante lembrete final de seu talento e paixão duradouros. Durante esse período difícil, os membros do Queen fizeram uma viagem sincera até um estúdio em Montreux, Suíça, onde gravaram sua última faixa juntos com Freddie Mercury. Brian May refletiu sobre esses momentos compartilhando. Todos sabíamos que não havia muito tempo restante. Fred queria que sua vida fosse o mais normal possível. Ele, obviamente, estava em muita dor e desconforto. May seguiu ressaltando a importância do estúdio para Mercury. Para ele, o estúdio era um oásis, um lugar onde a vida era igual ao que sempre tinha sido. Ele adorava fazer música. Ele vivia para isso. Essa observação revela a paixão e dedicação inabaláveis que Mercury continuou a dedicar à sua música, mesmo diante de imenso sofrimento. Nos últimos meses de sua vida, o brutal impacto da AIDS submeteu Freddie Mercury a uma dor inimaginável. Em um artigo para The Sunday Times, Brian May compartilhou o devastador impacto da doença no corpo do cantor, revelando que Mercury havia perdido a maior parte de seu pé devido aos estragos causados pela AIDS. Quando May, sem saber, teve um vislumbre da condição de seu companheiro de banda, Mercury imediatamente pediu desculpas pela cena angustiante, demonstrando seu habitual altruísmo. O que mais se destaca nesse momento é a determinação de Mercúrio em proteger os que estavam ao seu redor da dura realidade de seu sofrimento. Apesar de suportar uma dor excruciante, ele nunca se queixou ou sobrecarregou ninguém com suas lutas. Seu foco permaneceu totalmente voltado para a criação de música, um testemunho de seu espírito incansável. Após receber seu diagnóstico, Mercúrio embarcou em uma luta determinada contra a doença, tentando todos os tratamentos disponíveis na época. Infelizmente, o tempo não estava ao seu lado, pois a combinação terapêutica revolucionária que mais tarde iria prolongar a vida de pacientes com AIDS chegou tarde demais para ele. Brian May refletiu sobre esse trágico timing, reconhecendo que ficar pensando em cenários de e se não fazia sentido diante de tal desfecho. Durante toda a sua agonizante batalha contra a AIDS, Freddie Mercury manteve uma dignidade silenciosa, raramente falando sobre a doença que o estava dominando aos poucos. Mesmo quando finalmente contou à sua família, fez isso com uma sutileza que refletia sua força interior. Foi em agosto de 1990, quando sua irmã Kashmira notou uma marca incomum em seu pé, que ela expressou preocupação.
Nesse momento, Mercúrio revelou calmamente: "Você precisa entender que o que eu tenho é terminal. Eu vou morrer." À medida que a AIDS apertava seu domínio sobre Freddie Mercury, uma decisão crucial o aguardava, em 10 de novembro de 1991. Em um ato corajoso de tomar controle de seu destino, ele escolheu interromper todos os tratamentos para a AIDS, optando apenas por analgésicos para aliviar seu sofrimento constante. Depois de dedicar sua vida à música e à sua banda, Queen, Mercury encontrou seu destino com uma aceitação silenciosa. Seus últimos dias foram passados no conforto de sua casa em Kensington, deitado na cama e olhando para o jardim familiar que havia testemunhado tantos momentos de sua vida extraordinária. De acordo com a Vice, Mercúrio estava rodeado por uma rede de apoio dedicada em seus últimos momentos. Amigos e cuidadores se revezavam ao seu lado, garantindo que ele nunca ficasse sozinho por longos períodos. Embora enfraquecido, meio cego e em constante dor, Mercury encontrou certa medida de paz na companhia daqueles que o amavam. Jim Hutton, Mary Austin e outros amigos próximos tornaram-se seus companheiros fiéis, permanecendo ao seu lado até o fim. Entre seu círculo íntimo, apenas alguns sabiam da extensão completa de sua condição, incluindo seus companheiros de banda do Queen e um pequeno grupo de amigos confiáveis. Mary Austin, frequentemente chamada de o amor da vida de Freddie, foi uma das poucas que conseguiu passar tempo com ele durante suas últimas semanas. Elton John, um amigo próximo e solidário, também soube do diagnóstico de Mercury e compartilhou a dor de testemunhar seu declínio. Peter Freestone, leal assistente pessoal de Freddie, desempenhou múltiplos papéis como confidente e cuidador nos últimos meses de Mercury. Morando com ele na Garden Lodge, em Kensington, Peter ofereceu apoio emocional e físico durante esses tempos difíceis. Apesar das circunstâncias esmagadoras, a casa manteve uma atmosfera pacífica, com Freddie expressando seus medos e sua vulnerabilidade sobre o diagnóstico de AIDS. Em um dos momentos mais comoventes, Freddie pediu uma última caminhada por sua amada casa, comentando sobre suas obras de arte e refletindo sobre as memórias ligadas a cada peça. Nestes últimos momentos, o maior desejo de Freddie era simples: paz. À medida que a mídia e os curiosos perseguiam incansavelmente Freddie Mercury, investigando sua saúde e vida pessoal, seu maior desejo era encontrar paz e solidão. Brian May, refletindo sobre esse período difícil, recordou: "Ele foi perseguido pela imprensa e por pessoas curiosas. Ele só queria paz e tranquilidade, poder seguir com o que ele fazia." Apesar do desejo por privacidade, a paixão de Mercury pela música permaneceu inabalada. Mesmo com o agravamento de sua saúde, seu desejo de criar nunca diminuiu. May lembrou do pedido constante de Mercury, dizendo: "Ele só ficava dizendo: escreva mais para mim, escreva algo, eu só quero cantar isso e fazer, e quando eu me for, vocês podem terminar." Ele realmente não tinha medo. No início de novembro de 1991, quando Mercury retornou a Londres, ele confidenciou aos seus companheiros de banda, dizendo: "Não estou me sentindo muito bem, acho que deveria parar por aqui. Eu termino quando voltar na próxima vez." Como May mais tarde lembrou, eles não faziam ideia de que seria a última despedida. Infelizmente, o cantor de Alguém para Amar nunca retornou. Em 23 de novembro de 1991, Mercury tomou a dolorosa decisão de divulgar uma declaração confirmando as especulações sobre sua saúde. Conforme reportado pelo The Guardian, ele reconheceu publicamente seu diagnóstico. Ele havia testado positivo para HIV/AIDS. A declaração dizia: "Após a enorme conjectura na imprensa nas últimas 2 semanas, desejo confirmar que fui testado positivo para HIV e estou com AIDS."
Esse foi o momento em que a luta privada de Mercúrio foi finalmente revelada. Com seu compromisso com a privacidade, Mercury explicou: "Eu achei correto manter essa informação em privado até o momento, para proteger a privacidade das pessoas ao meu redor." No entanto, apesar de seu caráter normalmente reservado, ele entendeu a importância de ser aberto com seus fãs. No entanto, chegou o momento em que meus amigos e fãs ao redor do mundo precisam saber a verdade, e espero que todos se juntem a mim, aos meus médicos e a todos ao redor do mundo na luta contra essa terrível doença. Fiel aos seus princípios, ele reiterou: "Minha privacidade sempre foi muito especial para mim, e sou famoso pela minha falta de entrevistas. Por favor, entendam que essa política continuará." Seu desejo inabalável de manter o controle sobre a narrativa de sua vida, mesmo diante de um diagnóstico que alteraria sua existência, estava claro. No dia seguinte, 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury faleceu em sua casa em Kensington. A notícia foi recebida com choque e tristeza em todo o mundo, e fãs se reuniram espontaneamente em frente à sua casa, criando um santuário em sua homenagem. Mensagens de grafite cobriram as paredes, ilustrando o profundo impacto que ele teve na vida de milhões. Brian May, lutando para lidar com a perda, compartilhou sua dor com o The Telegraph, expressando o profundo vazio deixado pela morte de Freddie. A perda de um amigo, companheiro de banda e gênio musical foi sentida não apenas pelo Queen, mas por todo o mundo da música. Brian May, refletindo sobre os dias que antecederam a morte de Freddie Mercury, falou sobre a atmosfera estranha e surreal que o cercava. Ele disse: "Todos nós ficamos nos perguntando se era uma ilusão e se ele iria ser curado. Você não consegue realmente lidar com isso direito. Então recebemos a ligação." Os membros da banda, ainda mantendo uma pequena esperança, lutavam para aceitar a dura realidade que se aproximava cada vez mais. "Foi surreal", continuou May. "Mesmo sabendo há tanto tempo que o inevitável estava chegando, ainda parecia impossível. Apesar dos meses de antecipação, a ideia de perder Freddie ainda parecia inimaginável. A verdade atingiu May quando ele viu a notícia na televisão. Todos nós nos reunimos, conversamos, tomamos um drink e depois vimos o anúncio na TV. Curiosamente, foi quando parecia real pela primeira vez. Você pensava: "Oh meu Deus, ele realmente se foi, e todo mundo sabe agora, não pode ser desfeito." O funeral de Freddie foi um evento profundamente pessoal, frequentado apenas pelas pessoas mais próximas a ele. Mary Austin, encarregada das suas cinzas, manteve o local de seu descanso final em segredo por mais de 2 décadas. Temendo o potencial de vandalismo devido ao estigma relacionado à AIDS na época, ela manteve os detalhes privados. Essa decisão de proteger o local de descanso de Freddie destaca a dura realidade de viver com HIV/AIDS naquela época e o estigma que frequentemente o acompanhava. Mary cumpriu sua promessa a Freddie, mantendo a privacidade que ele tanto valorizava até o seu falecimento. A última mensagem de Freddie para Elton John, escrita nos dias antes de sua morte, refletia a amizade profunda que ambos compartilharam ao longo dos anos. Elton, um dos poucos que teve permissão para estar no círculo íntimo de Freddie durante seus momentos finais, foi testemunha dos devastadores efeitos da AIDS em seu amigo. Em suas memórias, Elton descreveu o impacto da doença, deixando Freddie frágil, perdendo a visão e coberto por lesões de sarcoma de Kaposi. Apesar do pesado impacto na saúde de Freddie, ele encontrou conforto na companhia de amigos próximos como Elton. Elton, por sua vez, lutava com a dolorosa visão do corpo debilitado de Freddie. Ele se perguntava se Freddie compreendia completamente a gravidade de sua condição ou se ele escolhia desafiá-la, continuando a encarnar a personalidade vibrante e ousada que ambos tanto apreciavam. Determinando oferecer conforto nos últimos momentos de Freddie,
Elton queria que seu amigo se sentisse cercado de amor e cuidado. A amizade deles foi uma tábua de salvação para Elton, especialmente durante sua luta contra o vício em drogas. Fred teve um papel crucial em encorajar Elton a procurar ajuda para o vício em cocaína, oferecendo apoio em meio às pressões da fama compartilhada. Nos últimos 2 anos de sua vida, Fred escolheu uma vida de quase total isolamento, um contraste marcante com sua vida habitual sob os holofotes. Mesmo seu amigo mais próximo e cantor, Peter Straker, desconhecia o diagnóstico de Fred, refletindo seu desejo de proteger as pessoas que ele amava da dolorosa verdade. Apesar de sua saúde em declínio, a consideração de Fred nunca vacilou. Ele conseguiu comprar presentes de Natal para seus entes queridos, garantindo que fossem entregues após sua morte, um último ato de bondade. O último presente de Natal de Fred para Elton foi um gesto profundamente significativo, simbolizando o vínculo duradouro entre eles. Ele escolheu uma pintura de Henry Scott Tuck, um dos artistas favoritos de Elton, como presente. Embalada em uma capa de travesseiro, a pintura veio com uma nota que refletia o senso de humor compartilhado e os alter egos queridos de ambos. A nota dizia: "Querida Sharon, achei que você gostaria disso. Com amor, Melina. Feliz Natal." Essa troca de presentes foi um reflexo da conexão única e divertida que eles tinham, destacando a profundidade da amizade deles. Apesar dos danos causados pela AIDS e do impacto que ela teve sobre ele, a preocupação de Fred com os outros permaneceu inabalável. Elton comentou: "Por todos os direitos, Fred deveria ter passado aqueles últimos dias preocupado apenas com o próprio conforto. Mas ele não era assim. Ele realmente vivia para os outros." Fred faleceu em 24 de novembro de 1991, deixando um vazio irreparável. Semanas depois, enquanto Elton lidava com a perda, um amigo apareceu à sua porta com um presente inesperado. Embalado em uma capa de travesseiro, estava a pintura de Fred, acompanhada da nota comovente. Elton relembrou o momento com profunda emoção. "Eu estava deprimido quando um amigo apareceu à minha porta e me entregou algo embrulhado em uma capa de travesseiro. Eu abri e dentro estava uma pintura de um dos meus artistas favoritos, Henry Scott Tuck. E havia uma nota na frente de Fred. Assinada Melina, a nota era um lembrete tocante da habilidade de Fred de trazer alegria para as pessoas ao seu redor, mesmo nos seus últimos dias." Elton, emocionado até as lágrimas, refletiu sobre o amor e calor que Fred exalava. Por mais triste que tenha sido aquele momento, é muitas vezes o que penso quando me lembro de Fred, porque captura o caráter do homem. Na morte, ele me lembrou do que o tornava tão especial na vida. A morte repentina de Freddie Mercury, em 1991, deixou um profundo sentimento de saudade, de algo mais, especialmente considerando a inesperada produção de Queen nos meses que antecederam sua morte. Brian May, guitarrista do Queen, recordou-se da forte ligação entre eles, dizendo: "Éramos um grupo muito unido, como uma família, e trabalhávamos no estúdio até Fred se cansar." Após a morte de Fred, os membros sobreviventes do Queen se reuniram para homenagear seu icônico vocalista em um show beneficente realizado em abril de 1992, no estádio de Wembley. O evento, que atraiu cerca de 72 mil pessoas, contou com um line-up de estrelas, incluindo Elton John, David Bowie, George Michael, Seal, Annie Lennox, Robert Plant, Axl Rose, Slash, Liza Minnelli, entre outros. A arrecadação do concerto ajudou a estabelecer o Mercury Phoenix Trust, uma instituição de caridade dedicada ao combate à AIDS, que daria continuidade ao legado de Fred no apoio à luta contra o HIV/AIDS. A reunião de artistas lendários destacou o enorme impacto de Mercury no mundo da música
e ilustrou a unidade da comunidade musical diante da crise global da HIV/AIDS. Embora tenha havido alguma especulação sobre a decisão de Fred de manter sua sexualidade e diagnóstico em segredo por tanto tempo, é claro, em retrospectiva, que ele escolheu viver e deixar a vida nos seus próprios termos. Em uma entrevista sincera, ele afirmou de forma ousada: "Realmente não me importo. Eu vivi uma vida plena, e se eu morrer amanhã, não estou nem aí." Esta declaração resume sua aceitação destemida da mortalidade e seu compromisso inabalável de viver a vida nos seus próprios termos, um sentimento que desde então se tornou um dos pilares de seu legado duradouro. O último ato de bondade de Fred para com Elton John é um testemunho de seu caráter. Um homem que, mesmo em seus últimos dias, irradiava calor, amor e um espírito vibrante. Quais memórias de Freddie Mercury você mais valoriza? Compartilhe seus pensamentos abaixo e junte-se à nossa comunidade na celebração da vida notável e da influência duradoura dessa lenda musical. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau por enquanto.